Lá então, começando pelo Atlético, começando por uma despedida, né, Léo? Aí a gente vai saber se o Fael tá feliz ou não, daqui a pouquinho ele comenta. O Atlético anunciou oficialmente ontem a venda do Savinho para o Grupo City. O grupo negociou o Savinho com o Atlético, né, por 6 milhões e meio de euros. Isso por 87,5% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético mantém o restante, 12,5% em caso de uma nova negociação. O Atlético ainda pode receber mais 6 milhões de euros, isso dependendo de bonificações, aí tem a ver com metas, número de partidas e outros detalhes. O Savinho, ele estreou no profissional o ano passado, né? Na verdade foi em 2020, até com o Sampaoli. Só que esse ano ele teve mais oportunidades, ele fez 14 jogos em 2022 e marcou os 2 primeiros gols dele como profissional. Então o Savinho está indo embora, o Atlético se despediu dele nas redes sociais. No último jogo dele aqui no Mineirão, o Savinho ficou bastante emocionado, foi homenageado por alguns companheiros, isso também nas redes sociais. E quero saber do Fael, vendeu na hora certa, Fael? O dinheiro é bom? Como é que fica a sua opinião em relação a essa saída do Savinho? Primeiro sobre a evolução física do Savinho. É outro jogador em relação a 2020, principalmente pela idade que o jogador tem, né? Você olha para ele na lateral do campo, como eu olhei outro dia, é um novo cara. Eu acho que ele estava nessa fase em que a chave gira. Tem muito craque que sai da base, por exemplo, chega nessa idade de 18 até 23 anos e não emplaca. Mas o Savinho vinha mostrando características de evolução e havia uma expectativa enorme de evolução também para os próximos anos. Mas com raras exceções de Flamengo, Palmeiras, poucos times no Brasil conseguem segurar seus craques hoje. Você pega uma seleção brasileira e fala, de onde que esse menino é? Jogou no Brasileiro? Jogou onde aqui? Porque cada vez mais ele sai nessa faixa de 18, 19, quando dá certo volta aos 22 por aí, mas eu tenho certeza que o Savinho terá um período de muito sucesso. Só lamento a forma como o Atlético administrou o período dele aqui. Ainda não concordo com essa de deixar no time de transição, vai para o profissional, aí não utiliza como ele não foi utilizado por muito tempo. Aí tem a Copa São Paulo, não manda ele também. Aí depois só desce para o Sub-20, você vê que ele ficar estagnado ali pesou demais quando ele e o Neto desceram para o Sub-20. Essa parte eu acompanhei. Então, eu acho que a gente precisa planejar um pouco mais a transição à utilização. O Atlético precisa melhorar a captação, né, a formação do jogador e a transição para o profissional também. E se quiser melhorar a venda também, o Caixa agradece. Falar em formação, tem mais novidades aí, né, Lauro? Pois é, Léo, falando em base ainda, né, falando sobre o aproveitamento do Atlético com os garotos da base, um que vem sendo muito aproveitado agora na equipe principal é o Rubens. Está ganhando muitas oportunidades na equipe titular do Atlético, isso por conta de algumas lesões também, né? E o Rubens falou hoje pela manhã na Cidade do Galo e talvez mais uma vez ele deve começar jogando nesse fim de semana amanhã contra o Juventude na equipe titular. A gente vai ouvir agora o polivalente Rubens, hora meia, hora atacante, hora lateral esquerdo, falando sobre essas oportunidades no Galo. Tá sendo um momento para mim incrível, poder estar jogando aqui no elenco tão qualificado. A gente vem trabalhando sempre para poder estar preparado para as oportunidades. Estou tendo minhas oportunidades, estou podendo jogar. Acabei de chegar aqui, estou tendo várias oportunidades, estou podendo corresponder bem, tendo a confiança dos meus companheiros, do treinador. E estar sempre preparado para quando tiver a oportunidade de jogar, poder jogar bem e estar preparado para jogar. Isso aí, Lauro, daqui a pouco você volta com a escalação provável para esse jogo lá no Sul, não é isso? Exatamente, está combinado, Léo, até já. Valeu. Rubens é mérito total do Torto. O Atlético sempre teve medo de utilizar peças da base no profissional, como o Toledo fala do América aqui. E clube endividado, clube que tem dificuldade de ir para o mercado, tem que cada vez mais utilizar e recorrer à base, mas tem que formar bem também, senão não adianta, não tem para onde olhar. E o Rubens chegou e foi coragem do Torto. E o Rubens respondeu, não pipocou e não tremeu em semifinal de Campeonato Mineiro, em grandes jogos contra grandes adversários, com casa cheia, fora de casa, em diferentes posições. Está me adaptando à posição, preciso de você na função hoje. O Rubens não pipocou, não tremeu. Esse cara que já era muito elogiado pelo Valadares, que era técnico do Sub-20, Valadares está em festa. Daqui a pouquinho